8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia de parabenizar umas às outras pelas nossas conquistas e também de desejar sucesso nas lutas diárias, ou seja, um dia de reflexão. Por isso que eu convidei a Gisele, que é psicóloga, para a gente falar, sobre os nossos desafios atuais. Um deles, é a sobrecarga que a mulher sente hoje em dia. Outra coisa, ocupar cada vez mais espaços de poder, órgãos públicos, gestão de empresas, Como a gente pode chegar lá, o que nos impede disso? Então nós vamos bater um papo sobre isso tudo. Obrigada, Gisele, mais uma vez por ter vindo ao Zurg. Eu que agradeço, Vanessa. Parabéns pelo Dia das Mulheres e parabéns a todas nós mulheres por esse dia. Hoje, se a gente tem algumas conquistas, é por conta das mulheres do passado que lutaram pra gente, ter essas conquistas, abriram os caminhos. Então, eu queria que você começasse lembrando, o porquê do dia 8 de março. Sim, então, o dia 8 de março é um dia de conquista, um dia de luta, Mulheres operárias, elas vivenciando situações adversas em contextos de trabalho, em fábricas, elas foram reivindicar por melhores condições de trabalho. Então esse dia 8 de março, ele se deu em função aí dos movimentos de mulheres operárias, também no período da Revolução Russa, onde 90 mil operárias russas elas foram às ruas manifestando por melhores condições de trabalho e de vida. Também essa data, Vanessa, ela é associada aos movimentos grevistas que aconteceram nos Estados Unidos no início do século XX, onde cerca de 500 fábricas têxteis foram fechadas. Um episódio mais grave foi um incêndio que aconteceu em uma fábrica na cidade de Nova York, onde cerca de 125 mulheres foram mortas, entre elas adolescentes. Então essas mulheres, elas reivindicavam por melhores condições de trabalho nas fábricas, e tinham longas jornadas, baixos salários, enfim. Então hoje, esse dia ele é comemorado, Claro que a gente precisa também refletir a respeito dos nossos desafios, mas hoje é um dia de comemoração, e nós devemos a essas mulheres, não só essas mulheres operárias, que estiveram aí presentes durante o final do século XIX, início do século XX, lutando aí por melhores condições de trabalho, mas todas as mulheres que de alguma forma também lutaram pelos direitos das mulheres. A gente para pensar assim, antes a gente não podia votar, Coisas que são decididas, que interferem na nossa vida. E hoje o que a gente vê, falando primeiramente a respeito dessa questão política, os partidos, são obrigados a cumprirem uma cota de 30%, de candidatas mulheres, no caso, por exemplo, de vereadoras. E aqui em Patinga, dando exemplo, especificamente, das 19 cadeiras na Câmara, 3 são ocupadas por mulheres. Então a gente vê assim que é um número bem desproporcional, sendo que a maior parte do eleitorado é feminino. A gente tem, por exemplo, na Prefeitura de Patinga, cerca de 18 secretarias. E o que a gente tem? 2 secretárias e 5 secretárias adjuntas. Se a gente traz, por exemplo, para as forças de segurança pública, na Delegacia Regional de Patinga são 17 delegados. Desse total, 12 homens, 5 mulheres. Na Polícia Militar, por exemplo, são 31 mulheres, só uma oficial. A gente não sabe a quantidade total no 14º Batalhão, por uma questão de segurança, não é revelado o efetivo, mas dá pra gente ter uma noção, 31 mulheres só. No Corpo de Bombeiros tem uma oficial, 2 sargentos, 9 cabo e soldado. E no corpo de Bombeiros, 30% do efetivo tem que ser ocupado por mulheres. E as mulheres começaram a ingressar na corporação em 1994. Gisele, como que você avalia assim, esse número pequeno, vamos dizer, nas mulheres ocupando assim, cargos de poder? Sim, a gente precisa avançar, Vanessa, um pouco mais. A mulher ela alcançou o direito ao voto em 1932, Então, se a gente parar para pensar, isso é recente. E essa cota que você cita, de 30%, isso tem 24 anos.
Então, se a gente parar para pensar, a gente está caminhando, né? A gente tem muitos, né? Nós temos muitos desafios ainda pela frente. Mas realmente, né? O Brasil ele ocupa aí a posição 157 em relação a 196 países em relação à igualdade na política entre homens e mulheres. Ou seja, nós temos ocupado muito pouco, né, esses espaços. Na última eleição, em 2018, foram eleitas 77 deputadas federais, né, foi o maior número de mulheres eleitas, né, para ocupar esse cargo político. Então foi um avanço, mas é importante que a gente eleja também mulheres que vão defender, né, os nossos direitos. Né, e esse é um dos grandes desafios que nós temos aí pela frente. Mas eu avalio que as mulheres têm, né, tentado ocupar esses espaços. É importante que a gente reconheça que elas estão no âmbito político, elas estão liderando movimentos sociais, mas essa visibilidade, né, ainda não é garantida, né, como você bem colocou aí, a porcentagem é muito inferior, né, se eu não me engano, são menos de 15% desses cargos políticos são ocupados por mulheres. Mas eu penso que isso é um processo, né, e que a gente precisa incentivar ainda mais que as mulheres, né, ocupem também esse espaço. Talvez esse espaço não seja mais ocupado porque a mulher muitas vezes não se sente capaz. E aí quando a gente vê exemplos de mulheres que ocuparam esses espaços, que ocupam esses espaços de chefe de Estado, nós temos grandes exemplos no mundo todo. Né? Nós temos aí na Alemanha, na Finlândia, né? na Dinamarca, nós temos exemplos de mulheres que ocuparam esses cargos na Índia, na China, Nova Zelândia, enfim. Né? Então nós temos mulheres ocupando esses espaços. E um dado que eu achei importante, que a revista Forbes traz para a gente, é que na gestão da pandemia, os países que têm mulheres como líderes, tiveram bons resultados e bons desempenhos no controle dessa pandemia. Então, é um sinal de que nós, mulheres, somos capazes. Se nós somos capazes, mais mulheres podem estar ocupando esse espaço. Pois é, para adolescente ou mesmo para mulher de qualquer idade, assim, que tem uma vontade, mas não se sente capaz ou tem que cuidar da casa, como que eu vou dar conta, assim? Como despertar? Qual é o clique para pensar? Sim, eu posso ser engenheira, eu posso ser uma policial militar ou posso ser uma vereadora, assim, né? Porque a gente tem ao redor, muitas vezes dentro de casa, pessoas que não acreditam naquela mulher, né? Mas como ela tirar essa trava e acreditar e buscar? Então, um outro dado que eu trouxe que eu acho interessante é em 1962, né, saiu aí o Estatuto da Mulher Casada. As mulheres elas reivindicavam que elas tivessem o direito, né, de trabalhar sem autorização dos maridos. Então, se a gente parar para pensar, isso foi em 1962. Hoje, as mulheres ocupam muito mais o mercado de trabalho. Hoje, as mulheres elas ocupam, inclusive, cargos de liderança. Né? Não somos ainda a maioria, mas a gente tem ocupado ainda mais esses cargos. Hoje, as mulheres, nós temos 30 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil inteiro. Né? Isso significa que as mulheres também têm ocupado esse espaço do empreendedorismo. Né? Ou seja, né, nós estamos, né, em processo aí de evolução em relação ao mercado de trabalho. Né? A gente tem muitos desafios, é claro, mas a gente tem muito para poder comemorar também em relação, né, a essa inserção nesse contexto, nesse mercado. Inclusive a pandemia, ela nos trouxe também um dado, um aumento, Vanessa, de 40% em relação às mulheres empreendedoras, um crescimento entre as mulheres empreendedoras, até mesmo porque as mulheres tiveram que dar um jeitinho. Boa parte das mulheres, elas são também donas de casa, elas cuidam sozinhas dos filhos muitas vezes, então elas perderam empregos, elas perderam rendas e elas precisaram se reinventar. E aí foi onde elas pensaram, né, vou criar meu próprio negócio, porque eu posso conciliar tudo. Então é bom destacar a capacidade da mulher de se reinventar. Mas ainda penso que o mercado de trabalho tem muitos desafios. A gente ainda recebe menos do que os homens, né? A gente ainda sofre mais assédio sexual, né, nesses contextos do que os homens. A gente tem que conciliar essa questão da dupla jornada, por exemplo. Né? A mulher se ocupa o dobro do tempo com atividades domésticas. Então ela tem que dar conta do mercado de trabalho, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos. E aí há uma sobrecarga. E aí, né, quando você traz... Por isso que a mulher, às vezes, ela não se sente... né, capaz, né, porque é tanta coisa que ela precisa lidar e aí vem o preconceito, vem as dificuldades, que ela muitas vezes acaba desistindo. Né? O que a gente tem que destacar aqui é que muitas mulheres
estão ocupando esse espaço e são essas mulheres que têm que servir de exemplo, né, para as mulheres que estão vindo agora, para as jovens mulheres, para que elas também se sintam capazes de estar, né, entrando nesse mundo, no mercado de trabalho, porque elas são capazes. Inclusive a economia hoje não sobrevive sem as mulheres, né? É certo que se a gente tivesse mais igualdade, né, nós teríamos um produto interno bruto mundial, né, a expectativa em 2025 de uma crescente aí de 28 trilhões de dólares na economia. Ou seja, né, investir na mulher, investir no mercado de trabalho, investir na qualificação da mão de obra feminina é investir na economia e no avanço, no progresso aí dos países, né? Ô Gisele, e o que garantiu, né, a mulher ocupar vários espaços? Claro, tem a determinação de cada uma, mas também a escolarização, né, a possibilidade de estudar cada vez mais ao longo desses anos. Exatamente, Vanessa, o direito ao voto foi uma conquista também das mulheres. A pioneira foi a Anísia Floresta. Em 1827, que nós mulheres ganhamos o direito de frequentarmos a educação básica. E em 1879, o ensino superior. Porém, a primeira mulher com diploma e graduação, né, foi em 1887. Porque de 79 a 87, as mulheres que se inseriram aí no ambiente universitário, elas sofreram muito preconceito, muita pressão, então muitas desistiram. Então a gente teve aí a primeira graduada no ensino superior em 1887, foi uma baiana. E depois disso, né, muitos avanços nesse contexto da educação, né, hoje 57% das matrículas no ensino superior são ocupadas por mulheres. As mulheres também, elas têm mais anos de estudo do que os homens. As mulheres têm se dedicado mais a esse processo de formação, né? Se a gente pegar, por exemplo, a formação de outras pessoas, né, ocupar esse espaço de docente. As mulheres no ensino básico, por exemplo, elas são a maioria, 85% das professoras são mulheres, e no ensino superior, 45%. Ou seja, a mulher hoje, ela tem estudado mais, né? Se eu não me engano, 25% das mulheres entram no ensino superior. E claro que isso tem um impacto positivo, não só para a economia, como você mesma colocou, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, mas também, né, na vida dela de uma forma geral, né, nas relações que ela estabelece com o meio à volta dela, na educação dos filhos. Então eu penso que o direito à educação foi uma grande conquista que nós tivemos e é onde nós andamos mais. Né? Hoje as mulheres, elas estudam muito mais, estão ocupando esses espaços universitários, espaços de pesquisas inclusive, né? E isso vai ter um impacto significativo não só, né, nesse contexto social, cultural, mas também na autoestima da mulher. Você estava falando, eu lembrei de uma situação assim, em dezembro tem uma data, não sei se é dia 5 ou dia 8, que é um dia que os homens apoiam a não violência contra a mulher, porque no Canadá, me parece que foi na província de Quebec, um jovem estudante de engenharia entrou numa sala e atirou em várias mulheres porque ele não aceitava que houvesse estudantes de engenharia, tipo assim, que mulheres se tornassem engenheiras. E quem de nós nunca teve algum parente conhecido que se casou e o marido não deixou trabalhar? Né? E hoje em dia, como você disse, as mulheres estão tendo a possibilidade de ocupar esses espaços e tudo que a gente falou também passa pela questão da autoestima, né? Da mulher se conhecer e saber a sua força, né? Exatamente. Durante muito tempo, a mulher ela se viu como inferior ao homem, né? Por questões sociais, culturais, isso foi internalizado, né? Então a mulher não se sentia capaz, né, de realizar determinadas proezas, né, digamos, de estar no mercado de trabalho, de ocupar cargos públicos, cargos políticos, enfim. E isso vem mudando, Vanessa, isso vem mudando, né? Hoje as mulheres, elas reconhecem a sua capacidade. O que nós precisávamos era apenas de oportunidades. Quando foram dadas as oportunidades, as mulheres têm tido bons desempenhos, né? E a gente vê isso em todos os contextos, né? No contexto, no mercado de trabalho, na política, enfim. E isso é positivo por quê? Porque quanto mais mulheres ocupando esses espaços, mais outras mulheres se sentem influenciadas. Porque mulheres influenciam mulheres. Então a gente começa a ter hoje, né, mulheres na sociedade que acreditam mais nelas.
E isso vai, né, ter como consequência, né, realizações, né? As mulheres hoje elas vão se preocupar mais com a vida profissional, com a vida acadêmica, com a vida pessoal, porque elas acreditam nelas mesmas. Então a questão da autoestima é um ponto importante. Ainda temos problemas em relação a isso, sim. Ainda muitas mulheres vivenciam violências, inclusive nos relacionamentos, por ter essa prerrogativa de serem inferiores aos homens, por acreditar que ainda são inferiores. Mas a gente tem avançado muito nisso. A mulher tem discutido hoje também a questão dela não ser objeto, né, de desejo do sexo oposto. Então ela tem se entendido como uma mulher que tem seus direitos, que tem sua liberdade, que tem sua autonomia, e isso com certeza vai ter um impacto positivo, né, para todas nós mulheres. Então, mulheres influenciam mulheres, e a sororidade feminina, que nós, né, já discutimos isso em um outro momento, né, destaco aqui como um ponto importante, porque quanto mais nós apoiarmos nós mesmas, mais a gente vai ter um grupo de mulheres que vão estar aí alcançando esses espaços e reforçando o nosso espaço aí na sociedade. Muito obrigada, Gisele, pelas palavras. Vocês viram que a Gisele é uma enciclopédia assim, de datas, né, a respeito das conquistas das mulheres. Muito bom conversar. Agora nós temos argumentos, né, muitos argumentos para tratar. Eu acho essa questão da influência muito interessante, porque, por exemplo, eu sigo, né, uma jornalista que tem um canal no YouTube de finanças, e ela estava mostrando esses dias assim do aumento de mulheres investindo na bolsa, coisa que a gente não pensava assim que poderia fazer, e você vendo que você pode, você é capaz, que mesmo o mercado financeiro é para todo mundo, você começa, e é uma questão assim, né, de controle de finanças domésticas, de liberdade também, de independência para a mulher, né, e interfere todo nessa questão assim talvez de violência e dependência financeira em relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Exatamente. Então hoje eu penso que é um dia para a gente comemorar, sim, Vanessa. Comemorar todas as nossas histórias, as nossas conquistas, as nossas lutas. E também é um dia de reflexão, né, a respeito do que ainda precisamos conquistar, dos desafios que vêm pela frente, da questão do machismo, né, da questão da violência contra a mulher. Então é um dia de comemoração e um dia para refletirmos a respeito, né, de onde nós queremos chegar. Eu agradeço o convite e mais uma vez parabenizo a todas as mulheres por esse dia. Parabéns então, e força nessa luta que a gente tem, das pequenas às grandes. Acompanhe o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.